Olá, o JR Entrevista começa agora. E aqui com a gente hoje o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. O deputado é presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária e integrante da Comissão Mista da Reforma Tributária, que discute as duas propostas, a do Senado e da Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar o programa justamente falando do ponto que deve ser mais polêmico da reforma, que é a criação de um imposto sobre pagamentos digitais, que seria parecido, semelhante à CPMF. Qual que é a opinião do senhor sobre esse tema? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no JR, na Record News, em toda a rede Record, tratando de um tema tão importante para o nosso país. Desde 88, na Constituição, os parlamentares já alertavam que o Brasil precisaria de uma reforma tributária o quanto antes. No máximo, em 4 anos, teria que ser feito, tendo em vista que o modelo que nós possuímos hoje, né, há 32 anos não foi feito nada, era extremamente regressivo. Isso se mantém. É um modelo cada vez ele se torna pior, porque ele incide muito sobre os mais pobres e muito pouco em quem realmente teria condição de pagar um pouquinho mais. Sobre o consumo, principalmente. Exemplo, o consumo. Você vai comprar um carro no Brasil, o próprio carro brasileiro, se for exportado sem os impostos internos, ele chega por menos da metade do preço em outro país, produzido dentro do nosso país. E o povo brasileiro paga mais do que o dobro do preço que foi vendido para fora. Combustível não é diferente. Os alimentos, que por mais que a gente tenha isenção de alguns produtos da cesta básica, ainda assim incidem uma quantidade de impostos sobre os produtos, né, sobre os bens, muito alta. E aí, quando você tem uma ideia como a de tributar uma movimentação financeira com o intuito de reduzir a folha de pagamento, desonerar a folha de pagamento, ela tem que ser vista com dois olhares, né, na verdade. Primeiro, faremos isso e reduziremos a carga tributária sobre produtos, aí você tem um país entrando no eixo. Não adianta eu colocar um trem só com as rodinhas do lado direito. Eu tenho que colocar o trem no trilho com as rodas dos dois lados, esquerda e direita. Porque se for para fazer só um imposto sobre movimentação financeira, com o intuito de exonerar a folha de pagamento, tributando serviços que hoje não são tributados, então a gente precisa respeitar isso. Se existem empresas internacionais vendendo produtos dentro do nosso país que não estão pagando nenhum imposto, a ideia não é ruim. Mas como fazer isso para que não se torne uma nova CPMF? Que aumente ainda mais o custo de produção no nosso país e, principalmente, o custo da população que está clamando para reduzir esse custo. Então, para deixar claro, o senhor não é contra essa possibilidade? Desde que o governo reduza o imposto sobre produtos prometido quando o Bolsonaro fez campanha lá atrás. Porque se não tiver nenhuma proposta para reduzir os impostos do nosso país sobre aquilo que o povo brasileiro mais carente consome de fato e verdade, que é ir no supermercado, ir numa farmácia, fazer compras básicas para a sua vida, de que nós estamos falando? Estamos falando, literalmente, em pregar para fora. É bonito de falar, mas é uma reforma que não vai ter efetividade nenhuma para a população. E aumento de emprego, sem aumentar o consumo, sem aumentar o comerciante lá na ponta, vendendo mais, faturando mais, para que ele gere o verdadeiro emprego, que é o emprego lá no interior, que é o emprego nas pequenas cidades, que é o emprego aqui em Brasília, no comércio, na W3, em Taguatinga. Você tem que gerar emprego de verdade, é na base. Sem esse emprego, você está pregando para fora. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito, inclusive, né, aos parlamentares, que ele precisa de um novo imposto para poder desonerar a folha de pagamento das empresas e que isso já seria uma compensação. O senhor não pensa assim? Eu temo que, se isso não for muito bem amarrado, vai se tornar um novo imposto, como a CPMF acabou virando, apenas arrecadatório e benefício para a população. Nós não tivemos nada durante essa fase. Agora, que reforma tributária seria a reforma de consenso? O senhor falou que estamos há mais de 30 anos tentando uma reforma, mas cada um tem uma reforma na cabeça. Os 513 deputados, 81 senadores, o Poder Executivo e o setor produtivo. Quais seriam os consensos possíveis neste momento? Bom, o que nós enxergamos hoje, se for falar de consenso, é de que é praticamente unânime o entendimento que nós precisamos simplificar. Então, a simplificação, a união de todos os tributos, federais, estaduais e municipais, em um único imposto, conhecido como IBS ou IVA em alguns países, né, não é parecido com o Sales Tax, que, infelizmente, a proposta que hoje ganhou mais corpo, ela ganha esse corpo, mas sem olhar para o modelo americano, e sim para o modelo mais europeu, que é o IBS. Esse modelo, ele já resolve um problema do setor produtivo de muitos anos, que é exatamente da complexidade tributária. Você enxuga essa complexidade tributária e foi muito bem vista, inclusive, pelos governadores, prefeitos em todo o Brasil. Então, ela ganha corpo e é bem provável que será aprovada sim. Quando a gente fala de desoneração de consumo, aí nós temos um problema sério. Porque nós, até agora, não enxergamos em ninguém que vem liderando a reforma tributária o entendimento do que a população precisa. E o pior de tudo, mostra uma falta de conhecimento da curva de Laffer,
que quanto mais você cobra, menos você arrecada. Se você pressiona demais a população, você tem um alto índice de sonegação no país. Então, o que nós temos hoje? Uma Receita Federal afirmando que ela possui 500 bilhões, 600 bilhões de sonegação fiscal no país, que esse recurso poderia estar sendo arrecadado, provavelmente por um imposto sobre movimentação financeira, que aí você passa a enxergar tudo, mas que ele é rejeitado com um temor de virar uma CPMF do passado, como o próprio presidente Rodrigo Maia já colocou que não vai aceitar, porque ele não sentiu segurança na proposta. A proposta ela ainda é uma proposta vazia. Então, quando você pergunta, então qual é a proposta? Nós fizemos uma proposta. Só que nós fizemos uma proposta conversando com o setor produtivo, com o executivo, com a Receita Federal, com os parlamentares, apresentamos a PEC 128, que nós estamos conversando com o relator Aguinaldo, que ele não abra mão da 45, mas que ele apense a 128 e aproveite esses pontos mais polêmicos que a população espera e que foram estudados baseado no modelo americano recente. Foi feita uma reforma tributária sem compensação, porque esse é o grande problema no nosso país. Eles querem que tenha uma compensação. Não tem como ter uma compensação. Você vai ter que reduzir a carga tributária, aumentar o consumo, aumentar a renda da população, empregando mais, para que o Estado reponha essa perda, mas você tem um aquecimento e você está atendendo quem realmente paga imposto, que é a população. Então, esse é o grande jogo que não foi enxergado e que na reforma tributária americana, que foi exclusivamente o imposto de renda da pessoa jurídica, caiu de 35 para 21 e o Estado não teve perda. Deputado Luiz Miranda, o que a gente percebe na discussão da reforma tributária no Congresso é que a reforma tributária deve se basear na questão da unificação e simplificação de tributos, né? Já que a gente Esse é o caminho que nós estamos indo. Já que a gente tem aí 27 legislações no país, se for contar as municipais sobre imposto sobre serviços, então a gente tem aí cerca de 200 legislações. É uma loucura isso. O senhor acha que dessa forma, com a unificação, a gente deixa de fazer uma reforma tributária mais profunda? O modelo que existe hoje ele não é uma reforma tributária, é uma simplificação tributária. Uma reforma tributária, você entendeu o que a população quer. Se você perguntar para todos os cidadãos, seja ele o mais pobre, classe média, até classe rica, ele quer pagar menos imposto quando ele vai consumir. Ele quer pagar menos imposto na produção, porque se ele é rico, provavelmente ele produz alguma coisa. É um industrial, é dono de alguma empresa. Todos querem pagar menos imposto na produção. E se você falar para uma empresa que você vai cobrar lucros e dividendos dela, e que você vai diminuir o imposto de renda da pessoa jurídica, ele aceita. Que está na proposta também, provavelmente. E o que não está nessa proposta. Não, nessa não, mas está na nossa proposta, não, que a gente apresentou. O ministro Paulo Guedes, na questão das etapas, já disse que vai chegar nesse ponto. Eu brinquei na última reunião com o Paulo Guedes, né? Ele participou conosco na comissão especial, e aí eu fiz uma referência que o ministro está copiando tudo que tem na PEC 128, que ele está apresentando tudo que a gente acredita. Né? Isso acaba sendo bom, então, para o Isso é muito positivo. E ele declarou isso. Ele falou isso publicamente. Que realmente nós pensamos iguais, estamos indo no mesmo caminho. Porém, ele precisa ganhar esse voo com o apoio dos parlamentares. Não adianta o executivo chegar assim, está aqui, vocês vão ter que aprovar isso. Isso não vai acontecer. E aí nós vamos ter, mais uma vez, reforma tributária sendo tratada em mais uma legislatura que não vai passar. E para a gente ter microcomputadores, celulares, carros e produtos do supermercado mais baratos, ou seja, com menos impostos, alguém, em algum outro lado, nessa escala da indústria ou da economia brasileira, vai precisar pagar mais impostos. Vai tirar do consumo e vai colocar aonde? Que tal não pagar mais impostos, e sim pagar impostos? Existe aí uma parcela significativa da nossa sociedade que não paga nada de imposto. Quando eu morava nos Estados Unidos, uma das coisas que eu mais escutava de grandes investidores era que o Brasil era um paraíso fiscal. Bastava você comprar ações de um negócio, de preferência uma startup, uma empresa, e sacar esse dinheiro todo em lucros e dividendos, porque é isento de qualquer tipo de imposto. Então você imagina, eu entro com capital dentro da empresa, não estou preocupado em tirar o dinheiro das ações, porque esse sim seria tributado, mas sim os ganhos com o resultado dessa operação, que muitas vezes são empresas de tecnologia, são milhões, bilhões. Eu tiro tudo isso isento de imposto. O especulador, aquele que está especulando, joga capital aqui dentro do nosso país, mesmo o brasileiro que especula, ele paga nada de imposto. E aí, quando você tem a possibilidade de trazer uma realidade, diminuindo o imposto de renda da pessoa jurídica, fazendo com que a empresa cresça, gere novos empregos, mas cobre lucros e dividendos, eu mato o especulador, eu mato a pejotização. Aí, outro dia desse, um monte de advogados falou, não, você vai ferrar, repórter falou, você vai ferrar a gente. Eu falei, calma, isso não atinge a empresa optante pelo Simples, que é a maioria de vocês. Vocês não serão atingidos. Isso atinge o especulador grandão, aquele bilionário que vem aqui pagando imposto e você não consegue, o cidadão não consegue fugir, porque se ele for na padaria, está pagando imposto, no mínimo 50% sobre a cadeia de produção total. Deputado, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos deixar um pouco mais de reforma tributária lá para o nosso
último bloco, eu gostaria de falar agora sobre a possibilidade do Congresso Nacional derrubar alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem, por exemplo, o veto da desoneração de 17 setores e também tem um veto que pode ser analisado, que é relacionado a um projeto do senhor que destina cerca de 8 bilhões, correto? 9 bilhões. 9 bilhões para ações de combate à pandemia de coronavírus. Desde o início da pandemia, o Congresso Nacional ainda não se reuniu. O senhor teve com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. O que o presidente do Congresso sinalizou para o senhor? O presidente do Congresso declarou para mim que, o presidente Davi Alcolumbre, que essa semana e nas próximas iremos pautar daqui para frente os vetos presidenciais. O que significa que o parlamento terá a chance de se manifestar acerca dos vetos do presidente. Entre eles, como bem colocado, a desoneração da folha. O governo fala tanto em desonerar a folha, o presidente vetou a desoneração da folha. É um contrassenso. A gente quer ajudar o governo, a gente quer que o governo dê certo, mas isso vai contra o momento que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa derrubar esse veto, inclusive em resposta de que nós estamos do lado dos trabalhadores do setor produtivo, porque não adianta proteger o trabalhador, às vezes a esquerda vai lá, bate no peito, grita que está defendendo o trabalhador, sem defender quem está dando emprego. Eu preciso salvar os empregos, é o empresário que está gerando emprego. São empresas, como as empresas de telecomunicação, empresas de aviação, empresas de transporte, e o comerciantezinho pequenininho, todos estão num bolo que estão gerando empregos. Nós não podemos abrir mão disso. E nós temos aí o veto da MP, que eu relatei, que é a MP 909, ela manda 9 bilhões para um fundo do Banco Central distribuir para a compra de títulos do governo, títulos bancários que estão na mão de banqueiros, de investidores. Não faz sentido nenhum no meio da pandemia. Talvez a saúde nem precise desses 9 bi agora, mas esse dinheiro nós vamos derrubar o veto para ele ir para a saúde, porque a saúde precisa nesse momento muito mais do que certamente os grandes investidores terem títulos vendidos antecipadamente. Obrigado, deputado. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. O deputado, e sobre a pandemia, o senhor trabalhou muito para essa aprovação no Senado, na Câmara, de mais um veto do governador, do presidente Bolsonaro, que deve ser derrubado pelo Congresso essa semana, que é dos 9 bilhões. Esse recurso o senhor considera fundamental, mas assim, além da falta de dinheiro, ou é o principal problema, falta de dinheiro para o combate à pandemia, onde foi que nós erramos, ultrapassando aí 100 mil vítimas da Covid? Primeiramente, meus pêsames a todos os familiares, não só daqueles que ainda possuem familiares doentes, mas principalmente das 100 mil famílias que hoje choram pelos seus familiares perdidos. Indiscutivelmente, nós erramos quando nós tivemos um negacionismo, quando nós passamos a acreditar de que tudo poderia ser resolvido na politicagem. Erraram todos. A discussão política ela jamais deveria ter ocorrido em torno desse problema. Nós deveríamos ter sido mais enfáticos, mais unidos. Governadores, presidentes, prefeitos deveriam ter trabalhado juntos e não numa discussão onde teve que ter intervenção do STF para decidir quem poderia decidir se o comércio pode fechar ou não. O Brasil chegou ao absurdo político, uma discussão onde as vidas estavam em jogo. Então, eu não tenho como dizer que quem acertou nessa história, porque ninguém acertou, todos erraram, quando a gente precisou ter que debater quem fechava, quem abria, se pode tomar medicamento ABC ou não. Nós cometemos um dos erros mais graves e nós vamos marcar a história, nós vamos ficar historicamente marcados como um país que discute mais política do que saúde pública. E isso é histórico. É só você ver o problema que nós possuímos nos nossos hospitais públicos. O brasileiro nunca pôde dizer que nós possuímos saúde pública. E isso aconteceu agora, em plena pandemia, que ao invés de a gente cuidar da nossa saúde pública, cuidar da população, estávamos discutindo quem deveria ter mais poder. Então, nós só chegamos a esse número e tende a piorar, porque a narrativa ela é política, ela não é de salvar vidas. Deputado, eu sei que o senhor é um parlamentar, não é da área médica, mas gostaria de ouvir a sua opinião. O senhor acha que se a gente não tivesse essa discussão toda, o número de mortes poderia ter sido menor? O senhor acha isso? É só observar o exemplo de vários outros países que não passaram por isso. Países onde todos se uniram para poder evitar a proliferação do vírus. Não tiveram números como nós estamos, infelizmente, encontrando agora. Eu uso de exemplo o que aconteceu lá fora. Eu sou obrigado a usar o que aconteceu lá fora. Países que polemizaram, como os Estados Unidos polemizou politicamente a doença, está aí. A nação primeira do mundo, com uma das melhores medicinas, também está estourado os casos de coronavírus. E eu vim de lá, acho maravilhoso o modelo político, econômico dos Estados Unidos, mas é raro, porque nesse momento não tem certo ou tem errado. O inimigo é o vírus.
Não é o inimigo político do partido de esquerda, de direita, ABC. E a gente precisa corrigir o rumo, então. O que fazer a partir de agora? Eu acho que o presidente Bolsonaro tem como marcar um grande ponto nessa reta final, reunir todos os governadores, observar o que realmente está faltando, cumprir aquilo que foi votado no Congresso, porque existe uma grande crítica que nem 50% de todos os recursos liberados, principalmente para a área econômica, chegou na ponta. Os bancos precisam colaborar com os empresários. Por que todos os governadores tiveram que reabrir? O dinheiro não chegou na ponta para manter empregos, para manter os comércios fechados, o pessoal chorando, sofrendo, entrando em desespero, indo para a porta de governadores, indo para a porta de prefeitos, dizendo que estava matando mais o comércio fechado do que a própria pandemia. Você acha que tinha possibilidade de se manter mais tempo fechado o comércio, por exemplo, as atividades Eu acho econômicas? que o período de fechamento deveria ser exclusivamente aquele para nos equiparmos e nos prepararmos para a reabertura. O Distrito Federal, o governador Ibanez, acertou muito nesse ponto. Segurou o que deu para segurar e na hora que reabriu, ele reabriu equipado. Se ele der o azar das UTIs faltarem, não ter UTI, ele errou. Se ele conseguir manter, aquilo não ia passar desse número. Então, a economia tem que continuar, o país tem que continuar, o comércio teria que reabrir, vai ter que reabrir. Esse período de fechamento, quando o Ministério da Saúde colocou para todos nós parlamentares, nós vamos fechar durante um período suficiente para que os estados e municípios se equipem. Se preparem. Né? Se preparem, porque ninguém esperava por uma pandemia como essa. Após isso, a reabertura ela será natural, gradativa e seguindo o protocolo de segurança. Isso está ocorrendo em alguns estados, está dando certo, você não tem números explodindo. Você tem números proporcional em todo o país explodindo. Você não tem um estado que teve mais ou menos por causa de reabertura. Deputado, agora um detalhe sobre essa questão política que o senhor tem falado. A gente soube que no Congresso Nacional, vários parlamentares da base do governo receberam um documento encaminhado pela Secretaria de Governo com o número de mortes e também de casos de cada estado e o nome do governador. Como que o senhor vê esse tipo de atitude? Mais uma vez, é uma discussão, passa-se a observar que é uma discussão política. Não é o governador que tem X mortes nas costas dele. É o Estado que possui um número de mortes. Acho que foi um erro do governo de comunicação, até porque quem encaminhou esse documento para nós parlamentares foi a própria Segov. Então a gente não pode nem dizer que... O senhor recebeu, então? Eu recebi esse documento. É um documento oficial. É um documento oficial de um funcionário oficial do alto escalão da Segov, da Secretaria de Governo, encaminhado para nós parlamentares com os números do Covid, mas infelizmente com o nome dos governadores que estão lá, o top 5 que mais perderam vidas. E é triste ver que nós estamos discutindo mais uma vez política ao invés de soluções. Isso dá a entender que o governo federal estaria lavando as mãos. Dá a entender que o governo federal ele ainda não entendeu que as vidas, nesse momento, são mais importantes que a discussão política. Eu volto a dizer, o presidente Bolsonaro tem uma grande chance nesse momento, como vem crescendo aí por conta do Corona Voucher, né, da ajuda social, os trabalhos que estão sendo feitos, o alinhamento com o parlamento agora nessa reta final, ele vem chegando mais próximo de nós, ele marcou um pontaço mostrando que ele não vai entrar no jogo político, ele não quer mais, se entrou, não quer mais. E aí, quando a gente começa a criar esperança, vem um documento como esse da Segov, que mostra que, infelizmente, Deputado, ainda não estamos na mesma página. O senhor tocou num ponto político também interessante. A gente tem percebido aí um crescimento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Você já citou alguns exemplos do motivo dessa melhora? Você acha que realmente, politicamente, o momento é mais favorável ao governo nesse momento? Eu acho que a população, o Bolsa Família ajudou o Lula a se reeleger, né? Literalmente, o voucher de ajuda do Bolsonaro vai fazer isso por ele, vai crescer muito. Se eles realmente souberem entender que o social precisa dessa ajuda, crítica, inclusive do presidente, que por ele teria, se fosse pelas narrativas pré-eleição, ele iria acabar, né, literalmente com esse tipo de assistencialismo social. Hoje ele entende que isso é importante, porque nós temos uma nação, infelizmente, injusta. Por isso a reforma tributária é importante, a desoneração de consumo, gerar novos empregos. Mas até lá, se o Estado tem condição de ajudar aqueles mais necessitados, essa ajuda faz com que a popularidade do presidente cresça muito. Obrigado, deputado. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo e, na volta, a saída do Democratas do Blocão. Continue com a gente. O JR Entrevista está de volta e aqui com a gente hoje o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Deputado, encerramos o último bloco falando, né, que o senhor atribui a popularidade atual do presidente Jair Bolsonaro ao auxílio emergencial durante a pandemia. Esse auxílio vai acabar, o governo estuda criar um programa, ampliar o Bolsa Família neste momento. O que o senhor acha que o Congresso, o Legislativo,
pode apoiar nesse sentido? Um programa de renda mínima, o que o senhor vê viável nesse momento? Bom, primeiramente é importante colocar que quem é aliado do presidente, né, esses se mantiveram, então ele vem crescendo numa base que antes ele não possuía. Essa base é a base que necessita de mais assistência, né? E é nessa linha que o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, entendeu, e a lógica é acabar com o Bolsa Família e substituir por um novo programa, onde esse novo programa você receberia uma ajuda desde que você prestasse qualquer tipo de serviço autônomo. Cortasse uma grama, a pessoa na hora de te pagar, ela declara no app que ele pagou por cortar uma grama e você ganha um valor para lhe compensar a perda por você não ter um trabalho formal. Esse valor seria algo que iria ultrapassar até mesmo o próprio Bolsa Família. Porém, seria pago por meritocracia, não para aquela pessoa passiva. Fala em torno de R$300 por Renda Brasil. Vamos colocar que seja R$300. Só que tem uma vantagem. Você, além disso, você passa a ser... Esses R$300 não vão só para o seu bolso, né? Eles podem estar em uma ação de uma estatal que a União seja proprietária. A ideia do ministro é que se você não precisar botar esse dinheiro no bolso porque você está trabalhando, o dinheiro que você está recebendo já é satisfatório, esse dinheiro vai estar rendendo dividendos, lucros, resultados. Se a empresa for vendida, você tem participação. É uma ideia de integração da sociedade interessante. Eu só acho que quando você para de dar algo que eu não existe contrapartida, e você cobra que tem uma contrapartida, talvez o governo enfrente alguma dificuldade respondendo no parlamento. Talvez aqueles que defendam o assistencialismo pura e simplesmente e não queiram que o recebedor tenha que dar uma contrapartida, talvez o ministro encontre, eu falo talvez porque a gente nunca sabe, né? Mas ele encontra uma resistência, sim, muito grande e não consiga emplacar o projeto dele. O ministro, já que o senhor já citou aí um pouco da conversa que o senhor já teve com o ministro Paulo Guedes, ele falou quando que vai mandar o projeto do Renda Brasil? Esse ano ainda. A ideia é que ele já emplaque. Mas esse ano a gente ainda tem alguns meses. Não, mas tudo que eu falar desse ano agora é daqui máximo umas semanas, porque nós vamos entrar em eleições, né? Então, o ano acabou. Já, né? O ano para a população acaba dia 31 de dezembro. Para o parlamento, outubro digamos, já era. Outubro ali é o último mês para aprovar qualquer... Você não tem mais quórum, você não tem mais condições de debater assuntos importantes, até porque os grandes interlocutores da política, aqueles que influenciam, provavelmente vão tentar uma cadeira de prefeito. Você tem uma dificuldade de, depois de outubro, conseguir fazer algo tão grandioso dentro do parlamento. O ministro tem muito pouco tempo para fazer isso. E nós temos ainda outra situação, que é o racha do blocão. Nós temos o MDB e o DEM agora separados, outros partidos mais aliados ao governo Bolsonaro neste momento, do chamado Centrão. O que isso implica na governabilidade e nas eleições para a Câmara dos Deputados no ano que vem? Bom, eu vou aproveitar a presidência da Câmara, vamos lembrar. Eu vou aproveitar. O Yuri deu uma cutucada em um assunto que é assunto que o próprio presidente da CM já respondeu, o líder Efraim Filho, o presidente Rodrigo Maia já respondeu. Eu acho que como vice-líder do blocão, onde eu detenho 220 votos, talvez eu tenha autoridade para dizer que foi muito bem-vinda a saída do Democratas, acompanhada pelo MDB. Por quê? Nós não somos oposição a governo. E nós também não somos governos. Nós somos independentes, sempre fomos. O MDB sempre apoiou o governo, sem precisar declarar apoio velado. O DEM, igual. Há uma confusão. Quando nós lutamos pelo impeachment, o Democratas lutou pelo impeachment, o Democratas protocolou o impeachment, não existiria um Bolsonaro sem um Democratas. Então é o contrário. Acho que o Bolsonaro tem que ter esse entendimento de que o Democratas vai sempre lutar pelo país. Se o Bolsonaro estiver certo, ele vai ter um guerreiro do lado dele, lutando junto com ele. Quando ele errar, nós estaremos lá para criticar e colocar ele no eixo, porque a gente não quer que o Bolsonaro caia. E se quisesse, o Maia já teria pautado a porrada de impeachment que tem contra o presidente na Câmara. E não o vai fazer, porque o objetivo não é destruir o país, não é destruir a República. E foi um gesto importantíssimo democrático mostrar que nós não vamos participar de nenhum tipo de bloco daqui para frente. Queremos nossa independência, queremos mostrar que nós somos pró-Brasil. Nós somos a favor de um Brasil economicamente mais ativo, com geração de emprego, crescimento econômico. A vida da população tem que mudar de verdade, e não na narrativa política. Sua vida está melhor porque agora tem um presidente azul, amarelo, vermelho, e no final o cidadão continua com as mesmas dificuldades de sempre. Problemas na saúde, problemas na educação, problemas econômicos, e o país não muda. Então nós, e acho que o MDB nos acompanhou nesse momento,
seguimos uma linha de mostrar que nós vamos lutar pelo país, independente de cargos, conchavos, emendas. A gente não quer isso. A gente quer ajudar o Bolsonaro ajudando o país. E se o Bolsonaro errar, obviamente, nós vamos nos posicionar sempre. Deputado, nesse momento, o Democratas tem a presidência do Senado Federal, com Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, com Rodrigo Maia, que, se tudo indica, os dois têm que deixar agora as presidências em fevereiro do ano que vem. Depende, né? Pela regra atual, essa a regra do jogo no momento. Pelo que temos até hoje. A regra do jogo neste momento é essa. O Democratas, o senhor já deu a deixa. O Democratas, então, trabalha com a possibilidade de uma mudança nessa regra? Bom, nós vamos tratar de eleição para a presidência da Câmara somente depois das eleições para prefeitos, né, e vereadores. Após as eleições, nós vamos nos manifestar como iremos conduzir. Mas um grande aliado do governo de última hora, de primeira hora, Roberto Jefferson, cometeu um ato que pode mudar totalmente essa situação. Ele requereu ao Supremo informação prévia se o presidente Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia poderiam alterar, ou seja, via PEC, ou por entendimento jurídico, ou o entendimento que não poderiam concorrer a recondução, né, da cadeira ele da deu um presidência. empurrãozinho na mesma legislatura. Eu começo a achar que ele está trabalhando em prol do Democratas, para que a gente mantenha os presidentes, Roberto Jefferson. Acho que ele gosta da presidência do Então vocês Rodrigo acham Maia, que pode ter uma decisão judicial favorável? Imagina, se isso é uma decisão do Supremo, a última corte dizendo o seguinte, pode. Porque nós fomos provocados pelo Roberto Jefferson e a gente acredita que pode. Acabou. O Maia se reelege e Davi se reelege porque a popularidade interna de ambos é muito boa, até pelo trabalho exemplar que eles estão fazendo, reconhecido por todos. Seria bom para a Câmara dos Deputados? O presidente Rodrigo Maia está há 5 anos à frente da presidência da Câmara. Só acha que seria bom ficar 7 anos à frente da Câmara? Eu escutei do próprio presidente Rodrigo Maia de que ele não pautaria, por exemplo, um projeto de reeleição. Ele não concorda. Ele não concorda. Agora eu tenho o apoiador do governo dizendo que é isso. Ele está questionando, pode? Eu não sei se é porque ele quer que aconteça ou porque ele não quer que aconteça, mas eu escutei do próprio presidente de que ele acredita que a democracia ela tem que seguir seu curso. Isso é muito nobre da parte do presidente Rodrigo Maia. Agora, quando você tem por aclamação todo mundo chamando uma pessoa, a gente tem que deixar que a própria democracia... a alternância é importante? É importantíssimo, importantíssimo. Todos nós sabemos disso. Na verdade, o presidente Bolsonaro já deveria ter trabalhado, inclusive, para ser um mandato só para presidente, para governador, que aí ninguém entraria mais, já pensando na reeleição. Aquela história dos 5 anos, né, que o presidente Bolsonaro falou que acreditaria, que acreditava, né, não acredita mais, está indo para a reeleição, se preparando para a reeleição. Eu acredito que se o presidente pautasse isso no Congresso, ele conseguiria ter êxito. 5 anos de mandato, ponto final. Obrigado, deputado. A gente faz um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a redução de impostos no Brasil. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Deputado, sobre o projeto das chamadas fake news, né, ficou conhecido assim, que está na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado. O senhor acha que esse projeto passa no parlamento e ele traz alguma coisa que dificulte aí a liberdade de expressão? Bom, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser aprovado e precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, precisa ser sancionado pelo presidente. Mas não podemos admitir nenhum tipo de cerceamento da liberdade de expressão. Então é importante que a população entenda que não votar as fake news é admitir que criminosos que atacam a honra do presidente da República, o Jair Bolsonaro, que atacam a honra do Supremo, que atacam a honra dos demais parlamentares, incluindo os presidentes das casas, permaneçam impunes. Isso aí nós estamos falando de outro tema. Estou dizendo o seguinte, que se eu criar uma história de que o deputado Luiz Miranda está vindo, o candidato a deputado Luiz Miranda está vindo para a campanha porque ele quer dar um golpe nos seus investidores. E aí você gera uma corrida aos bancos, a famosa corrida. O banco X vai falir, todo mundo corre para sacar seu dinheiro. E o banco está cheio de aplicação, empréstimo, cartão de crédito, que ele libera crédito para as pessoas, empréstimo no cheque especial das pessoas que estão utilizando o dinheiro que alguém confiou àquele banco. Então você está investindo aquele recurso. E aí você começa a trabalhar fake news em cima daquele cidadão. O senhor está dando esse exemplo porque aconteceu. Eu vou dar o meu exemplo real, que eu denunciei para o STF, eu denunciei para o ministro da Justiça, eu denunciei para a Procuradoria da Câmara e falei, eu vou falir. E o boato vai virar fato, porque meus contratos vencem em 2023. Nenhum investidor poderia estar dizendo que
que tem chance de perder. Como é que ele é? Virou adivinho agora? Virou bidu, está adivinhando que até 2023 nós vamos falir? Né? Não é fato, mas existia uma narrativa de que eu vinha para a campanha para ter foro privilegiado e roubar uma merreca de recursos, porque comparado com o poder que um parlamentar tem, os ganhos e as histórias que a gente já conhece, não existia a mínima possibilidade. Só que as pessoas só enxergaram a história do foro privilegiado para dar um golpe. Mas depois da campanha, já no mandato parlamentar, o senhor teve carro apreendido, carro... Eu não tive nem carro e nem casa. É outra fake news, criada por emissora de televisão. Explica pra gente. Então, assim, o projeto de fake news, para a população que quer defender, de fato, o governo, seja o governo local, você gosta do seu governador, você que gosta do seu parlamentar, você que gosta de ter liberdade de expressão, a gente precisa combater o criminoso. Que ele vai acabar chegando num nível que ninguém vai poder mais se manifestar, porque se não provar agora, deixa pro ano que vem, vamos continuar batendo em Mas houve uma decisão judicial em primeira instância. Voltada por fake news. A decisão é, eu comprei um carro, paguei ele à vista, TED, dinheiro da minha conta, não tem como argumentar, não precisa nem de perito para poder investigar se deu, fiz ou não fiz. A pessoa foi no cartório e passou o carro para mim, ok? Essa pessoa, 3 meses depois, por algum motivo desconhecido, que a gente pede investigação à delegacia da 10ª DP, esclarecimento, ela abre uma ação baseada nas fake news, de que eu já dei golpe, coisa que nunca aconteceu. Como eu disse, os contratos vencem em 2023, e realmente teve uma corrida aos bancos de rescisão de contrato antecipada. Eu não tinha como rescindir. Então não é que eu não quis pagar aquelas pessoas, não tinha como, está investido, está em concessionária de veículos, está em imóveis, o dinheiro estava imobilizado, não desapareceu o dinheiro. Né? Mas a narrativa que ficou para a população é que eu estava enganando os investidores contratos de 2023. Utilizando esses recortes, essa pessoa que me vendeu o carro e recebeu, através de uma segunda pessoa que ela disse que era o comprador oficial do carro, já tinha pago para ela, então ela só quem transferia, entra com ação contra mim, mentindo, fazendo fake news, dizendo que já me conhecia, que eu mandei um assessor e comprar o carro. Isso nunca aconteceu, eu peguei o carro no anúncio. Aí eu tenho os anúncios, a conversa no WhatsApp, eu tenho tudo, juntei tudo na ação. E essa pessoa conseguiu uma liminar baseada nas fake news anterior, porque o quê? Desprestigia a minha moral de conduta, teoricamente. Ela não pega nenhuma decisão judicial, porque eu ganhei todas, inclusive de alguns investidores que entraram. Eu ganhei tudo. E a casa igual, baseado essa em mentira. O senhor ganhou? Eu tinha um leilão que queria minha casa para pagar um carro, que eu também paguei o carro todo. Então, eu vivo hoje algo, ganhei, e agora eu recorri para a segunda instância, para poder anular a decisão do juiz que fez sem ver meus documentos. Então, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento em que você conhece uma pessoa pelo que falam dela e não por quem de fato ela é. Sem nenhuma decisão realmente concreta, sem nenhuma condenação, sem nada, você já julga uma pessoa como bandida. E a gente precisa acabar com isso. E a lei de fake news, ela pode tratar disso sem cessear as pessoas de direito de expressão. Deputado, a gente só tem mais 1 minuto, a gente prometeu votar a reforma tributária. O senhor acha que essa reforma que vai ser discutida no Congresso, ela vai melhorar a vida da população ou não? Simplificar já melhora a vida da população, sem sombra de dúvidas. O Baleia está apresentando um projeto muito bom. Eu acredito que o Aguinaldo é um relator que não poderia ser outro, tão competente quanto, mas eu peço mais uma vez, para quem está nos assistindo aqui, eu vou falar aqui com o presidente Rodrigo Maia, com o relator, nós precisamos reduzir os impostos sobre o consumo. É isso que a população quer, é isso que nós precisamos, e se isso for feito, o Brasil vai crescer significativamente. Deputado, obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente e muito obrigado a você pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.